Saudações, minha pequena, meu pequeno gafanhoto, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro CTP. É com muita honra, com muita satisfação que eu te dou as boas-vindas. Opa! Para, Robson. Como? O que você falou? O que é esse negócio de CTP? Beleza, CTP é o acrônimo para Conhecendo o Tarô Psicológico. Isso é uma série de vídeos, de aulas, onde eu vou utilizá-los para a gente falar sobre o tarô, com um olhar psicológico, um olhar terapêutico. O objetivo desse vídeo aqui, desses vídeos e dessa série, é compartilhar com você assuntos relativos ao tarô psicológico, ao tarô terapêutico, para que você possa sanar suas dúvidas, para que você possa se aprofundar nos seus conhecimentos, no aprendizado do tarô em si de uma forma geral, estudando aí a parte teórica, a parte prática dos arcanos maiores, dos arcanos menores, do baralho completo em si. Ou seja, essa série de Conhecendo o Tarô Psicológico, eu vou abordar tudo aquilo que tiver ao meu alcance para que você possa ter uma maior facilidade para chegar mais longe nesse seu caminho das pedras, nessa sua longa, prazerosa jornada do autoconhecimento, da espiritualidade, do conhecimento da vida através das cartas do tarô. E hoje, eu já quero chegar já com o pé na porta. Eu escolhi para essa primeira aula um tema um tanto quanto polêmico dentro do mundo do tarô, quiçá dentro da cartomancia de forma geral. Eu quero que essa primeira aula fique marcada aqui. Por ser um tema polêmico, por ser um assunto polêmico, eu já quero me antecipar aqui, antes de entrar com o pé na porta, que quando nós falamos de temas polêmicos, de assuntos polêmicos, nós devemos utilizar fatos, devemos utilizar argumentos, e é impossível a gente não utilizar um posicionamento próprio pessoal. Então, eu vou me valer de tudo isso daqui para falar desse assunto para vocês. Vou me utilizar de fatos, vou me utilizar de argumentos e vou colocar o meu posicionamento, a minha visão, a minha opinião a respeito do assunto. Dessa forma, eu vou trazer a minha experiência, o meu conhecimento para falar disso. Por que eu estou falando isso? Porque quando falamos de assuntos com esse tom, com essa tonalidade, com esse nível de polêmica e às vezes de contradição, é importante que mantenhamos aí o respeito. Você não é obrigado, não é obrigada a concordar com a minha opinião. Logo, eu não sou o dono da verdade, eu sou o dono da minha verdade. Eu estou aqui para colocar os fatos na mesa, para a gente dialogar, trocar uma ideia e cada um segue o seu caminho da forma que bem entender. Mas, de qualquer forma, eu quero trazer para você conhecimento. E a palavra primordial que eu carrego comigo sempre, que seja para os meus alunos, que seja para os meus consulentes, que seja para os meus seguidores, para quem me acompanha nas redes sociais, é clareza. Eu quero levar para você clareza. Então, eu já deixei você já na guarda de luta para se defender. Relaxa, fica tranquilo, calmo, fica zen e abre a mente. A princípio, não me julgue nesse primeiro momento. Não ofenda aí a minha mamãe, porque não é ela que está gravando o vídeo, sou eu, Robson. Não ofende nem a mim, tá? Calma. Vamos lá então. Vamos contextualizar o assunto do tarô. Com frequência, eu recebo aí na minha página do Instagram, depois você me segue lá, vai estar aqui na descrição aqui desse vídeo. Eu abro uma caixa de perguntas para fazer consultoria gratuita para aqueles que estão aí na jornada do tarô, que estão querendo aprender tarô, que tem alguma dúvida, alguma curiosidade. E eu recebo muitas perguntas, realmente. Só que lá eu tenho 1 minuto para responder quando eu gravo um vídeo. 1 minuto, no máximo 90 segundos. E para responder, falar desse assunto que eu vou falar agora, eu preciso de um tempo um pouco maior para eu poder contextualizar e me aprofundar um pouco mais, não ficar só falando de forma superficial. Dentre todas as perguntas que eu recebo, essa pergunta ela se repete muito, eu não consigo nem contar quantas vezes eu já recebi ela, porque ela faz parte da minha realidade
ela vai fazer parte da sua realidade também, faz parte da realidade de muitos, considerados uma quantidade significante de alunos meus, dos meus cursos fechados, pagos, e também dos meus seguidores. Então eu selecionei esta pergunta para poder utilizá-la como tema desse nosso vídeo. Então, lá vai a pergunta e eu vou contextualizar essa pergunta. Olha só, foi da seguinte forma. Robson, minha pombogira cigana mandou eu aprender tarô. O que faço? Bem, vamos começar do começo. Olha o tom que a pessoa utilizou. Minha pombogira cigana mandou eu aprender tarô. Para quem está desconexo do que é uma pombogira cigana, o que é isso, eu vou ter que entrar aqui no assunto da religião, do tema religioso. Apesar do tarô não ser uma ferramenta que depende das religiões, de nenhuma religião, não é ligado, não é conectado à religião, à crença, a dogma nenhum. Muitos religiosos utilizam o tarô dentro das suas doutrinas, o que a partir daí já começa a virar uma bagunça, entre aspas, e criar confusão. Eu entro bastante em detalhe na questão de cada um no seu quadrado, para que você tenha clareza, não faça besteira e evite erros. Grande parte do meu público é um público que está conectado à religião de matriz afro, que é de onde surge essa ideia, esse conceito de entidade, de incorporação, de mediunidade, de onde saiu essa pergunta aqui, pombogira cigana. Pombogira é um arquétipo, é uma entidade dessas religiões que trabalha para auxiliar o seu médium, auxiliar as pessoas, auxiliar a casa. Cada casa dessas religiões segue uma doutrina e segue um conceito em relação à pombogira, à cigana, a entidades. Eu não estou aqui para criticar, para apontar, para dizer que é certo ou que é errado, porque isso vai muito da individualidade de cada um. Então, se você não faz parte de uma dessas religiões de matriz afro, o que você precisa entender é isso, que a pombogira e a cigana, ou pombogira cigana, pode ser uma entidade só, pode ser duas linhas diferentes. Ela representa um espírito que atua dentro da religião para ajudar, para trabalhar no desenvolvimento do médium, daquela pessoa que frequenta aquele terreiro, aquele barracão, aquela casa, aquele centro espírita, para desenvolver a sua mediunidade. Primeiro ponto é esse. O tom da pergunta foi de ordem. Minha pombogira mandou eu ler tarô. Vamos entrar aqui no tema polêmico. Por que eu estou falando disso? Quem que é o Robson para falar sobre isso? Eu tenho certo conhecimento, certa experiência, porque eu já vivenciei dentro de terreiro. Eu já fui médium, eu já me desenvolvi dentro de terreiro de Umbanda durante muitos anos, mais ou menos aí uns 9 anos. Então eu sei como que funciona isso. Além de eu ter vivenciado essa experiência na prática, no meu mundo real, isso que eu vou falar com você, eu vivi isso, eu tenho conhecimento teórico também. Eu já fiz vários cursos, já estudei e continuo estudando acerca desses conhecimentos religiosos. Neste momento em que eu me apresento para você nesse vídeo, eu não faço parte de nenhuma religião, de nenhuma doutrina religiosa. Eu, atualmente, me considero espiritualista. Então, eu não renego nenhuma crença, nenhuma religião. Cada um dentro do seu quadrado. Só que é importante, quando você se identificar, vestir a roupagem de um quadrado, de uma religião, de uma doutrina, que você saiba o que está dentro de cada uma dessas doutrinas. A entidade, que seja a pombogira, que seja o Exu, que seja a cigana, que seja o caboclo, que seja o herê, que seja qualquer que for, a ideia de forma geral, ampla, é que essa entidade, ela é uma entidade de luz que vai ajudar o seu médium no seu desenvolvimento.
ela vai ajudar de que forma? Oferecendo orientação, oferecendo caminho, oferecendo direcionamento, trabalhando dentro dos conceitos da energia dessa entidade e juntamente na doutrina da casa que ela faz parte. A casa que eu falo é o local onde ela é cultuada, que tem o famoso pai de santo, mãe de santo, dirigente espiritual. O ser humano carnal, encarnado, que comanda uma casa de santo é o pai de santo, a mãe de santo, sacerdote, dirigente espiritual. Ele é o ser humano que coloca as regras, as ordens, as doutrinas. Juntamente dele tem um lado espiritual, que são as entidades, as divindades. Em cada casa funciona de uma forma, de um contexto diferente, cada um segue o seu. Só que uma coisa que eu posso quase generalizar é que a entidade, ela é um espírito de luz que serve para auxiliar, para orientar, para direcionar o médium. Logo, o que prevalece no meio desse caminho todo é que se esse médium não quiser seguir a orientação da entidade, não quiser seguir seu direcionamento, o médium deve ter livre-arbítrio para fazer o que ele quiser da vida dele. Obviamente que tudo que ele fizer, toda ação tem uma reação, tudo tem consequências. O que tem que ficar claro na sua cabeça, que se você faz parte desse contexto, é isso. Uma entidade de luz, a palavra luz, uma entidade, um espírito que está acima de nós humanos encarnados, porque o espírito é acima do carnal. Nós somos seres carnal e espiritual. O espiritual é só espiritual. Já teve um momento de encarnação aqui na Terra. Você acreditando nisso ou não? Só estou contextualizando. Logo, se esse espírito é de luz, ele não pode, não deve mandar, dar ordens, ordenar e arrancar de você o seu livre-arbítrio. Ele deve te dar fatos e argumentos para que você tome as suas decisões, para que você fale, eu quero fazer, não quero fazer, pronto. Simples assim. Da mesma forma que esse espírito age te dando livre-arbítrio, o pai de santo, a mãe de santo, o dirigente espiritual tem que te dar esse livre-arbítrio também. Ele prega as doutrinas da casa, você não é obrigado a seguir. Se você não quer seguir as doutrinas que ele prega, você tem um livre-arbítrio para sair da casa e seguir a sua vida. Se você está dentro da casa, é recomendável que você siga as orientações e não queira passar por cima das pessoas. Da mesma forma com a entidade. Por que eu falei isso? No tom da pergunta, minha pombogira cigana mandou eu aprender o tarô. A ideia que surge quando nós associamos a cartomancia, o tarô, dentro das religiões, na cabeça de quem não se desenvolveu ainda como médium, é de que você precisa estar dependente de uma entidade para você poder aprender a ler o tarô. Porque se você não estiver vinculado a uma entidade, você não vai aprender, você não vai ter dom, a sua entidade vai tirar o seu dom de ler cartas, o seu pai de santo vai fazer alguma coisa para tirar o seu dom, se você não seguir as regrinhas da cartilha do jeito que ele manda. Na cabeça de boa parte das pessoas, funciona dessa forma. Eu falo isso porque eu vivenciei isso, é assim que funciona, e eu tenho muitos alunos que vivenciou isso e vivenciam ainda. Então isso é uma crença limitante que você tem que superar. A cartomancia, seja com o tarô, com o baralho cigano, ou qualquer que seja, não depende de forma nenhuma de religião, de entidade, de divindade, que fique claro isso. Eu estou falando nesse tom um pouco ríspido, para que você entenda que não depende. Quem fala que depende, ou não tem conhecimento para falar o que está falando, ou está tentando te enganar, ou está enganado e está tentando te enganar ao mesmo tempo. Ponto. É assim que funciona. Porém, qual que é o caminho certo das coisas? Se você quer aprender a cartomancia, você vai, e você é um médium, você faz parte de uma doutrina religiosa, separamos os quadrados. Porque a cartomancia, o tarô não depende de entidade, de divindade, não depende de mediunidade, não depende de dom mediúnico. O tarô se aprende estudando. Obviamente que cada caso é um caso. Tem pessoas que têm uma mediunidade XYZ aflorada, que pode juntar as coisas depois que desenvolver cada quadrado. Ou seja, você é médium dentro de um terreiro, dentro do terreiro você vai desenvolver a sua mediunidade, o seu dom mediúnico.
talento, que lá dentro sim é um dom, você nasce com aquilo e você vai desenvolver aquilo com o que você nasceu, que seja um dom de evidência, de incorporação, o dom da cura, ponto. Lá dentro você vai desenvolver a sua mediunidade. Aqui fora do seu terreiro, você vai estudar tarô, teoria e prática, da forma que eu prego, rezo aqui para você, que é o tarô psicológico, que é sentar a bunda na cadeira, ler, estudar, praticar, pegar o baralho, fazer tiragens, colocar em prática, assim que funciona. Depois que você já tiver estudado, aprendido, se sagrado, tarólogo, taróloga, já sei ler cartas, já sei interpretar, já leio para mim mesmo, já faço atendimento para outras pessoas e coisa e tal, você automaticamente, por ser médium, vai ser beneficiado por juntar o seu talento, que é ler tarô, com o seu desenvolvimento mediúnico. Aí sim você pode conectar e aproveitar. A sua entidade de luz, Pombogira, Exu, Cigana, seja lá qual que for, ela tem por obrigação, se ela é uma entidade de luz, de saber de tudo isso. Ela não pode te impor nada. Quando ela fala no tom de você ler tarô, ela pode estar te dando um insight para você começar a fazer isso da forma que eu falei aqui. Se a sua entidade está impondo que você tem que ler tarô, porque ela vai incorporar em você dentro do terreiro para ler o tarô ou o baralho cigano dentro do terreiro, respira e observa onde que você está vivendo, onde que você está desenvolvendo a sua mediunidade. Porque algo de errado não está certo nesse contexto. Entidade nenhuma, em doutrina nenhuma, pode te impor o que você tem que fazer caso você não queira. E outra coisa, toda entidade, que seja essas que eu já citei aqui ou outras, elas já tiveram a sua vivência aqui nesse mundo físico, nesse mundo material, nesse mundo carnal. Elas já viveram a vida encarnada delas aqui e agora estão vivendo a vida de espírito. Elas têm a experiência da nossa vivência terrena e têm a experiência além da nossa, que é a espiritual. Se ela tem essa experiência, se ela tem essa luz, ela sabe mais do que nós. Logo, ela não vai impor nada. Se a entidade está impondo alguma coisa, essa entidade ela não é de luz. Eu falo, afirmo e é aqui que a vaca torce o rabo, porque muitas pessoas não concordam com isso. Eu te dou o direito, mas essa é a minha visão. Eu falei que eu não sou dono da verdade, mas é o meu ponto de vista, pela minha experiência, pelo meu estudo, pela minha prática, pela minha vida, é assim que funciona. Eu vejo uma entidade que quer impor, que te arranca de você o seu livre-arbítrio, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, porque senão vai acontecer coisa ruim, vai acontecer... Esse tom sensacionalista, para mim, não é de entidade de luz, não, é de espírito obsessor. Você não está sendo desenvolvido por uma entidade de luz, você está obsediado, você está com o Egum, está com o Quiumba, ou qualquer outra coisa que seja que não é uma entidade de luz. Por quê? A entidade já teve a vida dela carnal, ela está vivendo a espiritual. Para que uma entidade quer que você, enquanto médium, enquanto humano, aprenda a ler tarô, para ela incorporar em você e utilizar o seu estudo, o dom, o talento, seja lá como que você define, de ler tarô, para atender pessoas incorporadas? Todo espírito, ele é acima de nós que somos encarnados, os espíritos de luz. Logo, ele não precisa daquela ferramenta para fazer a leitura, para fazer as previsões. Eles estão conectados automaticamente com o nosso inconsciente coletivo. Então, para que um espírito quer que você leia tarô para ele incorporar em você e fazer leituras incorporadas? É você, como ser humano, como pessoa e nem como médium, que tem que aprender a ler sem depender do espírito, da entidade. Se tudo estiver funcionando certo, se você tiver estudado, praticado o tarô e tiver desenvolvido mediunicamente dentro de um terreiro, dentro de uma doutrina, você vai conseguir aproveitar o conhecimento adquirido com o tarô e vai aproveitar os dotes da sua mediunidade. Não que você vai ser dominado pela mediunidade.
Você vai juntar o útil ao agradável. E é assim que funciona corretamente. Se você não tiver o livre-arbítrio de, por exemplo, Pombogira mandou você ler o tarô e você não quer. Mas ela fala que você tem que ler. É porque tem que acontecer. Não funciona assim. O problema específico do brasileiro é que o brasileiro, por enésimos pontos e situações, gosta de mistificar muitas coisas. Gosta de cultuar muito de forma profunda e cega, sem buscar a visão ampla, o conhecimento, cultuar muito o misticismo, o esoterismo, sem se importar com o que faz diferença ou não. Então, desculpe pelo que eu vou falar aqui agora, mas se você, depois de ver esse vídeo aqui, de ver essa aula, continuar acreditando nessas coisas, que você tem que obedecer a ordem do seu espírito, do seu pai de santo, porque senão ele vai tirar o seu dom, porque senão vai acontecer tragédias, misérias, desgraças na sua vida. Desculpa, mas você é um trouxa. É um trouxa que se fecha para o mundo de conhecimento. Você está tampando seus olhos. O pior cego é aquele que não quer ver. Só existem pessoas que enganam os outros porque existem os outros que estão dispostos a ser enganados. Existem aqueles que estão enganados por não ter conhecimento, que não é mais o seu caso agora. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu acabei de tirar a venda dos seus olhos. É assim que funciona no mundo real. Há controvérsias, mas se você sentar a bunda na cadeira, parar para refletir, observa o ambiente onde você está vivendo, se você faz parte desse contexto que eu estou citando aqui, se não é assim que funciona. A sua entidade, ela está na sua vida para te ajudar, para te orientar, para direcionar. A sua entidade, ela atua semelhante a nós, cartomantes, tarólogos. Quando eu faço uma leitura para uma pessoa, seguindo a linha terapêutica, psicológica, eu tenho ética, eu tenho princípios. Eu não sou aquele tipo de tarólogo, de cartomante, que faz aquela leitura sensacionalista, causando medo nas pessoas, identificando no meu consulente os pontos fracos e frágeis dele para poder minar aquilo, para assustar ele. Não, eu não faço isso. Eu mostro a ele o A, eu mostro a ele o B, através do tarô, da cartomancia. Dou a ele a opção de escolher o que ele quer seguir, de acordo com o livre-arbítrio dele. Só que eu deixo claro as possíveis consequências do caminho A e as possíveis consequências do caminho B. E assim ele toma a sua decisão e segue a sua vida. Seguindo ou não o conselho do tarô, o consulente vai sofrer consequências que podem ser boas e podem ser ruins. É assim que uma entidade funciona dentro do desenvolvimento espiritual. De acordo com cada caso, de acordo com cada particularidade. Existem regras que podem ser aplicadas a todos, existem outras regras que não. O que vale vai ser a exceção. Mas o que é mais regra, estou falando para você aqui. Se a sua entidade, cigana, pombogira, Exu, está impondo que você tem que fazer aquilo, que o dom de ler ele vai te dar, que se você não fizer isso, aquilo que ele está mandando, ele vai tirar o seu dom. Para, pequeno gafanhoto, para, pequena gafanhota, respira e observa onde você está se desenvolvendo, com quem você está se desenvolvendo. É isso que você quer para a sua vida? Se é isso que você quer para a sua vida, se você gosta desse ambiente, se você gosta desse prazer, desse estilo de vida, tudo bem. É você quem decide, a vida é sua. Eu, particularmente, já compartilhei em alguns vídeos, em algumas aulas falando sobre esse assunto. Eu já vivi na prática isso. Foi onde eu comecei a desenvolver o método terapêutico com o baralho cigano e agora o psicológico com o tarô psicológico.
eu vivenciei dentro de terreiro. Não estou dizendo que todos os terreiros são iguais, que há uma regra para isso ou para aquilo, mas eu vivenciei isso dentro do terreiro e eu sei como que funciona. E olha, que para mim nem foi tão pesado, tão intenso, porque eu não sou médium de incorporação, que eu acredito que é um dos que mais sofrem com essas questões, que tem o dom da incorporação, está fazendo o desenvolvimento mediúnico para a incorporação, ou que tem o dom da vidência, da clarividência, está fazendo o seu desenvolvimento mediúnico para isso. Porque eu não vou ser injusto com você, eu sei que nesse momento do nosso desenvolvimento mediúnico, o nosso mental consciente ele fica um pouco perturbado. É muita informação ao mesmo tempo chegando, e quanto mais a gente se desenvolve, mais coisas chegam na nossa mente. Às vezes a gente se desconecta um pouco da realidade, tira o pé do chão, fica no mundo da lua, e isso dificulta a gente tomar a decisão. Eu não quis aqui nesse vídeo te ofender, te maltratar, pelo tom que eu utilizei na minha fala, porque eu sei que no mundo real, aí dentro do seu terreiro, do seu barracão, onde você está cultuando aí as suas entidades, suas divindades, se você é um médium de incorporação, se você é um médium vidente, clarividente, você passa por conflitos sérios mentais, que só você sabe dentro de você. Mas para você refletir sobre tudo o que eu falei aqui. Se você já está no mundo do tarô, se você já está no mundo da cartomancia, deseja entrar nesse mundo, ou se as suas entidades divindades te recomendaram entrar, eu quero te abraçar e te dar as boas-vindas. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Só que busque sempre, feche seus olhos, escuta o que eu vou falar aqui agora. Procure sempre dentro do seu terreiro, dentro do seu congá, dentro do seu barracão, dentro da sua doutrina, dentro da sua casa, na sua vida pessoal, profissional, quando você estiver estudando o tarô, quando você estiver estudando a cartomancia, procure sempre a clareza, que às vezes nós utilizamos como sinônimo para a verdade. Não procure a verdade, porque a verdade ela tem muitas facetas. Procure a clareza. Procure entender o ambiente que você está vivendo, o que você está consumindo, se é aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Questione. E acima de tudo, você tem que ter o livre-arbítrio. É você quem decide tudo. Você tem que ter culhões. Desculpa essa palavra, mas você tem que ter culhões para aceitar o seu livre-arbítrio e arcar com as consequências da sua decisão. Consequências que eu estou falando aqui não é no tom pejorativo ou negativo, não. Consequências que eu falo sejam boas, sejam ruins. Eu te dou as boas-vindas a esse mundo porque eu fiz parte desse mundo religioso e eu me compadeço disso porque eu vivenciei, eu experienciei isso na prática. Eu tenho muitos alunos com os quais eu converso, com os quais eu troco ideia, reflito, aconselho, recebo aconselhamento do axé, filhos de santo, de doutrina espírita, do candomblé, do kardecismo, da quimbanda, muitos. E se você está me assistindo até aqui e não faz parte desse mundo religioso das matrizes afro, que tem como ideia central a reencarnação, o cultivo do espiritual enquanto entidade e divindade, utilize tudo que eu falei para você, porque é dados, são informações e pode se transformar em conhecimento. Porque pequena gafanhoto, quando você pegar isso daqui, seu baralho de tarô, para abrir as cartas, os arcanos na mesa, para atender pessoas, as pessoas vão trazer para a sua mesa questionamentos relativos ao que eu falei para você aqui. Muitas pessoas que são tarólogos, ou que almejam ser tarólogos, se consultam comigo para usar as cartas para receber o direcionamento relacionado a tudo isso que eu falei para você aqui.
O conflito religioso, o conflito entre crença, entre fé, entre religião, entre religiosidade, é presente na existência do ser humano. Sempre foi, é e sempre será. Por mais que você fale, poxa, o Robson está falando de coisas aí do santo, eu não sou do santo, eu sou ateu, eu sou católico, eu sou crente, eu sou muçulmano, eu sou... Conhecimento não ocupa espaço. E é bom você raciocinar sobre o que eu falei aqui, porque você vai ter um conhecimento tácito já sobre o assunto, sobre o contexto, para entender as cartas quando elas estiverem abertas na mesa, para passar o direcionamento para o seu consulente. A ideia é essa. Eu acredito que eu cumpri aqui o objetivo inicial do vídeo, do nosso primeiro Conhecendo o Tarô Psicológico. Se você ainda não é inscrito nesse canal, está esperando o quê? Se inscreve no canal Gafanhoto, se inscreve no canal Gafanhoto. Curte esse vídeo aqui e além de se inscrever e curtir o vídeo, ativa o sininho de notificações, porque se você não ativar, mesmo você sendo inscrito, inscrita, o YouTube não te manda o vídeo quando eu postar vídeo novo aqui. E aqui tem vídeo novo praticamente todo dia. Eu não fico 2 dias sem postar vídeo novo, não. E sempre a respeito do tarô, da cartomancia, para te levar conhecimento de qualidade, conhecimento de valor e de forma gratuita. E se quiser trocar uma ideia comigo, concordo, não concordo, quero saber mais, não quero saber mais, a forma de fazer isso é aqui, ó, na área de contatos. Na área de comentários. Na área de comentários aqui do YouTube, você entra em contato comigo, manda sua pergunta, manda sua crítica, manda sua sugestão, manda o que você quiser mandar. E eu faço um esforço para responder todo mundo. Mas, em primeiro lugar, tenha educação e respeito. Porque eu te respeito, eu quero preservar essa nossa conexão aí. Tudo bem? Nos vemos no próximo CTP. Beijo na sua alma e um forte abraço.